o pastor Antônio Reis dos Santos Sobrinho. Ele é pastor batista e tem uma itinerância no Evangelho já, digamos, uma caminhada substancial, uma caminhada de vitórias, uma caminhada de conquistas. E a nossa conversa aqui é uma conversa sobre transformação de vida. No programa buscamos fazer um recorte de um período da vida de nosso entrevistado. Vamos dizer que seria uma espécie de biografia, uma breve biografia, né? Mas chamando a atenção para um fato marcante. E que daí, desse fato marcante, né, desdobrou-se. Ou esse fato marcante lançou luzes para a trajetória do nosso entrevistado. Então, para a nossa conversa bem aconchegante, até porque eu já conheço o pastor Antônio, posso por assim dizer, ao longo de seus 22 anos aí, né? E é de fundamental, digamos, importância que eu frise isso aqui, porque o aconchego das nossas vidas, a proximidade, a ternura, digamos assim, o que nos envolveu no passado e o que nos envolve mais ainda agora, entendeu? Um pouco distante, evidentemente, mas sempre presente em espírito. Então, quem é o pastor Antônio Reis dos Santos Sobrinho? Como é que o senhor se define? Pronto. Eu creio que uma palavra só, Ney. Quero agradecer por essa oportunidade que você está nos concedendo, estarmos nessa conversa, nesse bate-papo, mas eu defino minha pessoa como em um termo muito prático, né? E que tem a sua dinâmica, perseverança, né? Porque associado, no caso, aos 2 anos de idade, né? Vivenciando uma experiência da polio, né? Então começou ali um sonho que estava adormecido em termos de gestação de vida, né? Mas Deus ao longo do tempo foi mostrando, né, o que seria de mim, né? Ou o que Deus poderia fazer através de mim, né? Em função de servir a Deus, servir as pessoas. Mas eu diria, na verdade, que é alguém que lutou, sabe, para vencer, porque tinha um foco objetivo, né? E essa garra, né, que eu chamo de perseverança, me proporcionou chegar até aqui, né, nos meus 59 anos de idade. Então, definiria minha vida como alguém que perseverou até vencer, né? Com algumas perdas, é natural, porque ninguém vence tudo, nem todas as batalhas da vida, não é? Mas eu não me entreguei ante os limites da deficiência. Foi um duelar constante, como até hoje acontece. E eu sinto que eu venci mais do que perdi nesse duelo. Seria por aí a minha palavra inicial, Ney. Perfeito. Então, nós estamos diante aí de uma pessoa que realmente, com 2 anos de idade, 2 anos de idade, exatamente. Contraiu a polio. Isso. E, por conseguinte, perdeu os movimentos. Sim. Inferiores das pernas apenas, né? Não perdi a sensibilidade, mas o movimento, né? Ok. Mas assim, o que mais movimenta a vida não são as pernas e os braços, é a cabeça e a mente. Eu acho que foi isso aí que me salvou, vamos assim dizer, né? Além disso, associado a isso, a questão do apego, da paixão pelos estudos. Então, eu diria que a educação me libertou de muitas traves que poderiam realmente lá na frente ser obstáculos ferrenhos, né? Então, até recomendo você que está nos ouvindo que dê a total atenção ao estudo, né? Lá na frente vai fazer falta ou você vai agradecer por ter realmente estudado, né? Não que Deus não tenha planos e propósitos na vida de tantas pessoas que não puderem estudar, mas se você puder, será bom. Na minha história pessoal, eu diria que o estudo me ajudou e muito, né? Eu até brinco com meus colegas, né, e pessoas que eu falo sempre assim, ó, se eu não tivesse estudado, ia ser trapezista de circo ou palhaço, alguma coisa, mas eu queria ser alguém, né? E que principalmente pudesse tocar no coração das pessoas, né, munido de uma mensagem do alto, né, para alcançar o coração humano. Eu me vejo exatamente nessa situação, né? Então, 59 anos de idade, né? São 57 anos sem andar, né? Engadinho até 36 anos de idade, já formado em contabilidade,
trabalhei durante 15 anos nessa profissão, ia para todo e qualquer ambiente que um contador vai, prefeitura, Receita Federal, Receita Estadual, né? Com a mochila nas costas, e a deficiência nunca foi problema para mim, né? Ou seja, eu nunca tive problema no sentido assim de ficar complexado, né? Ficar deixando que a mesma me abatesse, não. Eu sempre tentei assim estar um pouco acima dela. Aí foi uma luta, como falei há pouco, um duelo que até hoje, né? Aí ele acontece, mas o Senhor tem me ajudado, na verdade, ao longo dessa caminhada, dessa jornada de vida, né? Na verdade, todo ser humano tem uma jornada de vida. E você vai perceber que vai ter momentos assim, como que você está numa subida, vai exigir um pouco mais. Tem um momento que é ladeira, né? Tem que ter cuidado porque tem que ter freio. E tem um momento que é plano, né? Então a vida tem esses 3 estágios aí. Então você tem que aproveitar as oportunidades. Eu me sinto como aquela pessoa que aproveitou oportunidades, né? E agarrei com unhas e dentes. Dentre essas coisas o próprio estudar, né? Porque toda pessoa que não tem pelo menos um sonho não sabe onde quer chegar. Pelo menos um para mover a vida, né? Então eu tive alguns e Deus ao longo do tempo me ajudou. Por exemplo, eu tinha um sonho, por exemplo, de alcançar uma formatura, alcancei. Eu tinha um sonho, por exemplo, de constituir uma família, Deus me deu essa oportunidade. De ser pai, Deus me deu essa oportunidade. Eu só não queria ser pastor, muito menos cristão. E Deus me chamou para isso e não sei fazer outra coisa hoje, né? Aí entreguei minha pasta de contabilidade e hoje me dedico já há 30 anos praticamente no ministério intensivo, né? E tal. Você não houve retorno. Da mesma forma como eu amava a profissão no passado, amo muito mais a vocação espiritual chamada pastoral, evangelista, né? A situação que Deus me convocou, assim, numa situação muito difícil, delicada, porque eu era assim, eu fazia farras em algum momento para tentar como ludibriar um pouco do vazio da minha alma, né? Viagens, leituras as mais diversas, né? Mas todo ser humano tem pelo menos assim um vazio, né? Tem um momento assim, tem algo que não deixa preencher completamente, e aí você vai perceber que você só está enquanto completo ser humano em Deus, né? E aí foi quando eu me rendi a Ele e percebi que o vazio da minha alma desapareceu instantaneamente, como um milagre, como uma árvore que se arranca pela raiz, né? Aí eu pude perceber. Aí eu venci o grande inimigo que eu não conseguia vencer. A deficiência eu sempre lutei, como falei, e vencia, mas o vazio da minha alma não tinha forças para isso, né? Mas em Deus eu consegui, né? Então é algo assim muito forte, está além da sua capacidade humana, porque entra no mundo espiritual, é muito mais do que no mundo emocional, físico, sabe? Aquele questão que é palpável, né? Então, exemplo, você não vê o vazio da alma, mas ela está lá, né? Por exemplo, você não consegue enxergar nevejamente a cara do amor, mas ele existe em atitudes. Você não consegue enxergar a paz, mas existe num bom comportamento centrado, até mesmo em guerra. Você não consegue ver a alegria, né? Senão quando alguém está radiando isso. Então tem coisas que você não consegue ver, são produtos divinos, né? Não estão aqui nessa terra. Chegaram do céu à terra. É por isso que o homem conseguir viver e sobreviver apesar dos perrengues da vida, das lutas da vida, né? Então eu tenho dito no caso assim, que chegar à essa idade, eu me sinto um vitorioso e um vencedor, mesmo não me sentindo exemplo para pessoas, mas eu entendo que pelo que as pessoas dizem, vejo que pelo menos para algumas pessoas ele me ajudou a ser exemplo, né? E a vida deve ser assim, você tem que na verdade procurar ser exemplo para alguém, né? Mesmo não sendo perfeito. Então tudo que a gente puder fazer nessa vida de uma forma assim, a melhor que você puder, né? É como que fazer bem feito, e o perfeito isso é com Deus, né? Então eu sempre fui assim, sempre procurei fazer as coisas da melhor forma que eu podia, até quando tive o meu primeiro trabalho, que foi no trabalho em oficina de bicicleta. Eu dava o meu melhor, né? Então várias outras coisas. Então eu trabalhei também vendendo cocada, geladinho, vendendo pipoca na frente da escola, né? Mesmo meus 12 anos aproximadamente, né? Porque eu tinha um sonho de, alcançar minha independência financeira, né? E eu fui lutando, trabalhando nesse sentido. Eu fiz portão de treliça, né? Eu trabalhei em olaria, né? Arrumando tijolos, né? Eu subi em caminhão para poder colocar aquelas coisas arrumadinho lá, os tijolos, telha, quer dizer, eu fiz coisas assim que poucas pessoas conseguiram fazer, mas era uma forma de dizer para mim mesmo, olha, você pode. É só lutar um pouco mais. Eu vejo a deficiência, assim, meus irmãos e amigos, como
é uma mola que me impulsionou. Quando pensava que essa mola podia impulsionar para baixo, me impulsionou para cima, né? Então, louvo a Deus por isso. Então, a deficiência para mim não foi assim um inimigo, eu diria, inderrotável, né? Mas que me ensinou muito a lutar um pouco mais, né? E consegui, pela graça, chegar até aqui. E eu acredito que exemplo de vida a gente pode ser que seja para alguma outra pessoa, mas nunca o melhor exemplo. O maior exemplo vem do alto, Jesus, né? Ele conseguiu amar quando ninguém conseguia amar. Ele conseguia abraçar quando as pessoas não se sentiam abraçadas por ninguém. Então Jesus foi o único ser que conseguiu, sabe, deixar o ser humano assim um pouco surpreso, né? Porque ele ensinava muito mais com o que fazia do que com o que dizia. E até o que dizia fazia transformação na vida das pessoas. Então a vida de excelência começa em Deus e termina em Deus. Você pode começar a sua vida talvez não muito bem, no meio da sua história, dar uma arrumadinha, mas você não pode terminar ela desarrumada. Então a vida tem que ser assim. Você pode ter seus deslizes, dificuldades, você pode até viver na pecaminosidade, você pode um dia se defrontar com a questão da santidade. Aí eu vejo e digo para você que Deus é como um espelho para nós. Aí você vai se aproximando do espelho, você consegue se perceber muito claramente. E a primeira coisa que a gente consegue perceber é a nossa pecaminosidade. Depois disso, surge uma grande alegria na sua alma e no seu coração. Você vê a santidade de Deus. Aí você é somatizado pela santidade e a pecaminosidade, na proporção da sua renúncia, da sua entrega de vida para Ele, ela vai se reduzindo. Você vai se tornando um ser humano melhor, né? A ponto de ser realmente a expressão de um Jesus pequeno, né? Você vive o que Jesus viria, né? Faria no seu lugar agora. Então é uma questão de vivência, é uma questão de aprendizado, é uma questão de observação. Então quando eu leio a Bíblia, especialmente os Evangelhos, eu fico observando a atitude que Jesus tinha, né? Em várias situações da vida. Então o que muito me impressiona é a serenidade, né, dele. Então o ser humano ganharia muito se vivesse a serenidade. Ou seja, serenidade é o oposto de pressa, né? De precipitação. Veja que a serenidade de Jesus deixava as pessoas sem fala. Deixar as pessoas assim, sabe, sem dizer o que, não tinha nada para dizer, né? A serenidade ensinava, né, sem dizer palavras. A exemplo, chega uma mulher apanhada em flagrante adultério, né? Então estava aquela mulher ali no meio para ser apedrejada por muitas pessoas, desde criança a pessoas muito adultas. E naquele momento Jesus vê aquela cena e eu fico pensando, eles pensam que são perfeitos. E ele então começa com uma pergunta, desarticular aquele plano de morte. Aquele dentre vós que estiver sem pecado, é fácil, é só tirar a primeira pedra. No entanto, ninguém conseguiu atirar pedra porque houve uma introspecção, ou seja, a pessoa deu um mergulho em si mesmo, percebeu que havia alguma coisa lá que o danificava, chamada pecado, né? Ou mesmo comportamento desaprovado por Deus. E aquela mulher então chega-se diante daquele que tinha tudo para condená-la. Tinha tudo, na verdade, para fazer, sabe, dar sentença de morte eterna para ela. E aí então Jesus pergunta, cadê os teus acusadores, mulher, ninguém te condenou? E ela, surpresa, disse, ninguém, Senhor. Eu acho que ela ficou surpresa, agora eu estou tensa aqui, porque o Senhor pode ser alguma coisa aí que pode me desestruturar completamente. Aí Jesus, com muita serenidade ainda, na sua fala agora tranquila, nem eu te condeno, mulher, né? Mas uma coisa que eu quero te dar como conselho, abandone a vida de pecado, porque isso não te faz bem. Então as pessoas elas não saem da zona de risco, senão levadas por amor, por abraço, por aconchego, porque o Evangelho na verdade é inclusão, não exclusão, né? O Evangelho atrai você para mais perto daquele que é o autor da vida, né? E ninguém consegue viver bem estando o autor da vida. Você pode até montar sua plataforma de vida, mas se no final dela, no início dela, no meio não tiver Deus, então como que parece que essa plataforma desaba, como um banco sem pernas, né? Ou com um banco de uma perna só. Você vai ter que ter muito equilíbrio para você não cair. A vida é assim, Deus é o centro da vida humana, né? Ele que faz toda a diferença no meu viver e no seu viver também, né? E assim a vida é uma jornada de constante aprendizado. A gente aprende agora, talvez esquece algumas lições que aprendeu, amanhã você está aprendendo com o outro, amanhã você erra com o outro erra com você, mas voltando sempre ao eixo. Qual é o eixo? Glorificar a Deus. Ser um cidadão que, apesar de ser imperfeito,
mas você pode representar um Deus perfeito via o que pensa, o que diz, o que faz. Isso é fundamental para a vida. Então, aconselho você que nos ouve, pensar sobre isso. Se Deus não está na sua vida, tem alguma coisa ou todas as coisas fora do lugar, né? Porque Ele é o único ser que consegue colocar a nossa vida no lugar. Porque você sabe muito bem, você que é pesquisador da Bíblia, Deus criou um casal para se relacionar. Deus, não é que Deus se sentia só assim solidão, né? Mas Ele queria alguém com quem pudesse comunicar seus projetos e planos. Então, na sua sabedoria, soberania e poder, Ele então forma o homem do pó da terra. Aqui já dá uma lição para nós. Ninguém é maior que Deus jamais, porque já nasce do pó. E desse mesmo pó, Deus então dá aquela pessoa para ser companheira. Então Deus, enquanto a companheira não chegou e não projetou a companheira de Adão, Ele conversava constantemente com Adão. Então eu acredito que foram os melhores momentos da vida de Adão e Eva, enquanto estava ali diante de Deus, mesmo na pós-queda. O próprio Deus providenciou a forma de resgatá-los, né? Fez o primeiro sacrifício e os trouxe, na verdade, à vida, não originalmente mais, né? Porque a sua camada de proteção, que eu chamo aqui de divindade, de impecaminosidade, simplesmente tinha sido agora interrompido, né? Tinha acontecido a queda. Mas quando se começa a olhar para o Deus e como Ele lança em Jesus a semente para um novo homem, aí você percebe que Deus não desistiu do plano dele, que é eu e você, né? A gente não pode desistir dele nunca, né? Ainda que em algum momento a gente pode cochilar e vacilar nisso, mas Ele está nos dando uma nova chance. Venha que eu te aceito e te refaço de novo. Eu te transformo de novo naquele ser que eu quero e sonhei para ti. E ninguém consegue ter um sonho melhor e maior do que Deus. O teu sonho, nossos sonhos, amigos e irmãos, por mais que sejam grandes, eles se tornam pequenos diante daquele que Deus tem para mim e para você. Vale a pena pensar sobre isso. Perfeito. Estou aqui embalado por essas palavras e o quão de profundidade, né, de um senso de captura, eu vejo isso. Nas palavras do pastor Antônio aí, ele foi capturado, né? Como se as palavras de Paulo, né? Paulo cita sempre a questão das algemas, né? Prisioneiro de Cristo, né? Num bom sentido, né? Num bom sentido, em uma voluntariedade, né? Eu me entreguei àquele que é meu Senhor. Então, pastor Antônio, a partir das suas experiências, quais características, eu acho que o senhor vai até talvez pontuar mais um pouco, a partir das suas experiências, quais características e atitudes o homem e a mulher devam perseguir, né? Buscar uma espécie de disciplina cotidiana a fim de atingir a autorrealização. Muito bem. É um tanto delicada a pergunta, mas eu começo a responder com uma atitude de Jesus na sua forma de ser. Ele mesmo disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Então acredito que para todo qualquer ser humano, como primeira característica no caso seria a humildade, né? Não só para quem quer vencer na vida, mas também quer, sabe, embalar a vida. Porque o contrário de humildade é arrogância. E aí você já vai no contraponto contra o plano de Deus em relação a mim e a você, né? Outro fator que ajuda muito uma pessoa como que acelerar na boa vida nessa terra é a obediência, né? Então, mas a obediência a quem? A obediência, na verdade, é aquele que te deu a vida. Porque, veja só, se alguém não ouve ninguém, então ele, no mínimo, é arrogante. Ele, no mínimo, na verdade, quer ser autossustentável, né? Ele quer manter sua própria vida, vivenciar seu próprio plano de voo, que muitas vezes aterriza, na verdade, e até em acidentes, né? Então, a obediência realmente a Deus é aquilo que como sua palavra, que ela é realmente norteadora para a própria vida. Você vai conseguir, ao longo do tempo, construir uma vivência, uma própria vida que pode ser exemplo para alguém. A começar, você que é casado, por exemplo, você que nos ouve aí, olha só,
O ser humano, especialmente nós que um dia fomos filhos, né, ainda somos, né, você também está aí do outro lado, como é que nossos filhos começam a olhar para a pessoa de Deus? Olhando para a pessoa do Pai. Né? Então, quando você começa a imitar aquele que é Deus em gestos e atitudes, né, até mesmo seu modo de viver, seu filho vai entender que você revelou o próprio Deus com muita clareza para ele. Né? Então, isso é algo importante. Associado a isso também, eu acho que é importante também ter característica dessa pessoa que quer vislumbrar na vida, a questão de ter um foco. Porque ter um foco é ter uma meta, é um objetivo. Você quer chegar em algum lugar, mesmo que você não alcance todos os seus sonhos e objetivos, né? Mas você tem um foco. Por exemplo, eu tinha um foco na vida. Qual era o meu foco? Eu tinha pelo menos assim 3 grandes sonhos, né? Como falei no início. Eu queria, no caso, me profissionalizar via educação. Eu queria construir uma família e eu queria, na verdade, servir as pessoas. Independente de hoje eu ser um pastor, eu já nasci um pouco com esse DNA de serviço, né? Quando eu estudava contabilidade, eu me colocava à disposição dos meus colegas que tinham dificuldade em algumas matérias, minha casa se tornava assim, um centro de aprendizado. Então eu passava o que eu aprendia nas aulas, e lembro que ninguém conseguia naquela época fechar o balanço, né? O final de ano de curso, e eu conseguia, né? Então eu ensinava muitos colegas. Então eu creio que Deus foi percebendo um pouco disso, né? Mas no mundo espiritual, você presta o serviço maior e melhor que você pode servir. Todas as vocações que existem na Terra são para servir ao ser humano, servir uns aos outros, né? Aí você percebe, o comerciante não sobrevive sem o agricultor não sobrevive sem um médico, sem um professor. Quer dizer, tudo realmente é como que uma cadeia de ajuda, de dar e receber, né? No mundo espiritual não é diferente. Então você, tendo humildade, você agindo em obediência a Deus, porque quem obedece a Deus, você não vai querer sair fora daquilo que o desagrada. Essa palavra pecado está, de uma certa forma, assim, muito distorcida na sociedade, é como que fosse algo inventado, né? Não, é algo bíblico. Algumas pessoas pensam que é simplesmente uma questão de comportamento, é uma questão que tem muito a ver com a deformação da alma e do viver do ser humano, que toda atitude começa de dentro para fora, né? Então ninguém consegue, de uma certa forma, impressionar as pessoas só de forma externa, porque em dado momento a baixa vai acontecer, mas as pessoas conseguem impressionar outros de dentro para fora. Foi isso que Jesus fez. Então estavam lá os escribas, os fariseus, colocando pesos pesados sobre as pessoas, e nem eles conseguiam realmente mover um dedo sequer nesse peso. Jesus veio lá calado, mostrando mais do que dizendo, e ele começou a incomodar. E sabe por que ele começou a incomodar? Essa outra característica que eu quero que você tenha, e é bom para vislumbrar a vida e ver a vida, uma vida evolutiva, o amor. Então Jesus tinha como marca realmente o amor. Então o amor tem um poder extraordinário, né? De mover corações, levar o outro a pensar no valor que o próprio tem. Ninguém suporta ser amado, ou seja, as pessoas elas se rendem quando se percebe. Até o inimigo, né, consegue repensar certas atitudes quando realmente é amado, né? Então isso faz uma profunda diferença, porque o amor tem um poder muito além do que as metralhadoras e tanques de guerra, né? Uma vez eu vi uma coisa muito interessante. Um soldado com um rifle, né? Ele estava de costa e uma criança chegou e colocou uma florzinha no final do rifle, né? Então muitas pessoas pensam que é dando tiros que se sobrevive. Não, às vezes é amando que se sobrevive e se salva salva uma pátria e até o próprio mundo em si, né? O mundo quer ter vida, o mundo quer ter existência através de ações. Tem pessoas que amam de palavras, e Deus quer que a gente ame em ações. Isso faz toda a diferença. Só para você entender melhor o que significa isso, um certo senhor tinha um filho que foi estudar medicina no Rio de Janeiro, e aí chegando lá ele se envolveu no mundo das drogas, ele se perdeu, ele foi morar na praça pública, e ele soube sobre essa questão, o pai soube da sua situação e foi até ele. Mas ele chegou e estava naquele banco da praça, ele sentou perto do filho, ficou quieto, passou meia hora só ali ao lado do filho sem dizer palavras. Quando aquele filho despertou um pouquinho assim na sua memória visual, percebeu que era o pai dele. E ele simplesmente
ficou de pé, aquele pai prontamente também ficou de pé, deu um abraço. Sabe aquele abraço que toca a alma? Aquele abraço que você percebe, sou amado apesar de não merecer, sou abraçado por alguém que sabe que eu jamais deveria afrontar, muito menos decepcionar. E aquele senhor, aquele pai, não disse mais nada e foi embora. O milagre aconteceu, porque toda vez que amamos, milagres acontecem no mundo espiritual também, né? E até no mundo das relações humanas, né? E aquele rapaz retomou seus estudos e se tornou um grande médico depois. Quer dizer, um simples abraço, um simples gesto. Então, isso também vai fazer toda a diferença, né? Mas eu acredito também que viver a simplicidade é outra coisa que vai fazer toda a diferença, tanto quanto a serenidade, porque a simplicidade é você ser o máximo que Deus quer que você seja. E você pode morar em uma mansão se é uma pessoa simples, você pode morar em uma favela se é uma pessoa arrogante. Então essa situação não depende muito do que é material ou a falta dele, né? É o ser, é o proceder que faz toda a diferença. Jesus tinha tudo para nascer já ricaço. Ele foi nascer em um estábulo, né? Se tornou um homem mais sábio da terra. Jesus aos 12 anos já dava lição e show, né? Biblicamente falando, conhecimento divino. E os doutores da lei ficavam assim apavorados porque nem sequer tinha ido a uma escola, né? E já era doutor de doutores, né? Então a gente percebe que tem pessoas da área do campo que ensinam muito mais do que qualquer professor de universidade, né? Porque é muito mais do que o saber, é o ser que faz diferença. Então muitas pessoas, o saber é importante, devemos realmente buscar, mas o ser vai fazer toda a diferença. Não é quanto do que eu tenho, não é quanto do que eu faço, não é quanto do que eu penso, mas é muito mais do que eu sou que faz diferença. E isso as pessoas precisam, sabe, valorizar mais o procedimento do outro, muito mais do que até esperar do outro certas coisas que poderia ser materialmente falando, né? Então, em dado momento, Jesus leva seus discípulos, né, ao templo Formosa, encontra lá uma pessoa que era coxo, um paralítico, e aquele rapaz pede uma ajuda e eles olharam para si, não tinham nada materialmente falando, olha, mas o que tenho eu te dou. Então o que eles tinham? Graça e misericórdia do Senhor, e aquele rapaz foi restaurado. Quer dizer, valeu muito mais aquela cura, aquela transformação do que receber algo, né, das pessoas. Me lembro que quando eu era contador aqui na cidade, no Peg Pag, já era contador daquela empresa, um dia saindo até a porta, já na saída, e tinha algumas pessoas catando lixo, né, para se alimentar. Eu saí como contador, apesar de engateando, mas muito bem arrumado, né, e tal, e as pessoas começaram, na verdade, a me oferecer dinheiro, dada a minha condição física. Aí eu apontei para onde estava a necessidade maior. Aquelas pessoas ficaram, desculpa, no caso aí e tal, e fui lá ajudar aquelas pessoas ali. Então, é uma questão também de visão, né? Outra coisa que vai ajudar você também a ter uma vida, assim, de uma certa forma de excelência, ter visão, né? O que é a visão? Visão é enxergar além do que se vê. Então, é você perceber, sabe, aquilo que outros até não conseguiram enxergar. Então, essa visão faz até a sua plataforma de vida valer a pena. Tem pessoas... Por que algumas pessoas chegam a tirar a própria vida? Além do desespero de muitos deles, né? Alguns que não tiveram talvez motivo para ter tanto desespero, mas, por exemplo, achavam que a vida perdeu valor por certas coisas. Então, o mais importante é olhar e perceber que a visão de vida, a visão que você tem, fará a sua vida se descortinar, né? Fará você se mobilizar de onde você está, para buscar, sabe o que? Buscar o seu sonho, né? E a visão impulsiona você, né? Sem visão você fica num lugar parado, o tempo passa, você não vê as coisas acontecerem. Ou seja, a vida passa, você não vê, né? E Deus não quer isso para mim e para você. Então, estas coisas e tantas outras que poderia falar, vai ser para você realmente característica que vai ajudar e muito na sua, um deslanchar da vida, no caso, né? É uma grande aula. Veja bem, estamos aqui gravando esse podcast, é o primeiro podcast do nosso podcast. Veja bem, estamos aqui no templo, estamos aqui neste templo que tem um pé direito, né? Um templo alto,
e os ouvintes podem estar ouvindo até algum barulho de carro passando e tal, mas é porque estamos numa conversa aqui descontraída e algumas interferências momentâneas, mas o que vale é o conteúdo, né, o suprassumo dessa palavra aqui. Qual ou quais os personagens te inspiram como modelo de ensino e superação? Numa conversa franca, o que o senhor pode apontar como elementos que o deixavam, digamos, emperrado, ou seja, dando um passo para frente e 2 para trás? Quais são os personagens que te inspiram, ou qual o personagem? O que é que deixava mais emperrado, pastor? Certo. Olha só, tem aquele que te impulsiona para frente, realmente, tem aquele que te impulsiona realmente para trás. Eu vou começar por aquele que é positivo, aquele que te impulsiona para frente. Então, quando eu olhava para minha mãe, que não desistiu de mim, né? Os médicos disseram assim, olha, não tem jeito, ele vai ficar com sequela grave se não morrer. Ele vai ter uma atrofia muito séria e provavelmente nunca vai andar, se não a força de equipamentos, né? E tal, prótese, e aí vai. Então a minha mãe falou para aquele médico, tá bom, doutor, eu vou procurar os recursos que são necessários. Mas diante de Deus, a minha mãe fez uma simples oração, como uma pessoa que sempre foi temente a Deus. Deus, eu prefiro ele vivo do que morto, mesmo que ele fique com sequelas as mais diversas. Eu creio que aquela frase da minha mãe ali, quando eu não tinha nem ainda consciência que era vida, né? E os desafios da vida fizeram diferença para mim. Até hoje eu conto para os meus filhos e até na igreja em que eu pastorei, porque quando minha mãe ela celebrou aquela frase diante de Deus, né, como seu pedido de socorro, né, porque ela havia nos dado a luz e ninguém tem um filho para perdê-lo, né? Então minha mãe preferia que eu estivesse em vida apesar das sequelas. Eu louvo então a Deus porque foi a primeira pessoa que eu passei a admirar e olhar como aquela que seria para mim sustentáculo, né? Um ponto de vista material, né? E Deus já estava por trás dando suporte, né? Primeiro a própria, porque ela tinha algumas tristezas na vida. Será que meu filho vai um dia casar? Será que meu filho vai se profissionalizar? Será que alguém poderá amar meu filho a ponto de pensar, né, a questão de relacionamento, né, afetivo, como também de forma matrimonial? Será que meus filhos, será que eu terei netos, né? Essas coisas todas e tantas outras, minha mãe realmente assim ficava por um bom tempo chorando, às vezes às escondidas e tal. Eu fui para a primeira escola para ser matriculado aos 8 anos de idade, escola pública, e aquela escola me rejeitou. Quer dizer, eu pude ver minha mãe assim chorando, às escondidas, tentando, sabe, esconder as lágrimas, e eu sem entender muito ainda do que seria aquela primeira decepção para ela, né? Porque eu era criança ainda, não conseguia medir esse sentimento, né? Mas eu pude perceber que minha mãe se tornou minha heroína, porque ela não desistiu de mim. Então, pensando nisso, eu logo vejo que Deus a tornou a pessoa mais importante para mim nessa terra depois dele. Depois eu olho para um senhor de idade, simples, veio da roça, pedreiro, né? E que me ensinou 2 coisas: a gostar de trabalhar e ser honesto, né? Então, com minha mãe eu aprendi a humildade e ser manso. Com meu pai eu aprendi exatamente a gostar de trabalhar e ser uma pessoa honesta. Nós nunca tivemos assim, senão na época em que meu pai era muito bem de vida, na cidade do interior chamada Cícero Dantas. Ele era assim um comerciante muito forte na época, mas veio a doença que abalou toda a família. Meu pai perdeu tudo em nome da minha sobrevivência física, né? Então meu pai teve que abandonar a própria cidade, a própria casa, né? Saiu assim como um cigano que vai para outro lugar sem saber o que vai dar lá na frente, né? E nesse espírito de luta, eu pude perceber que meu pai, apesar disso, né, ele não desistiu e mostrou para mim. Ele falou uma frase que eu nunca esqueci: olha, eu só quero que você estude.
E quando ele me falou aquilo, é como que, muito mais do que eu já gostava e queria estudar, aquilo foi como que uma motivação. Eu acredito que naquela frase que meu pai disse, é como que você vai conseguir ser o filho que eu sonho fazendo isso, né? E eu não queria desagradar meu pai. E muito mais que isso, eu não podia me autodecepcionar, porque se eu queria ser alguém, então eu tinha que lutar, porque toda luta tem um preço. Toda luta vai ter lágrimas. Ninguém consegue chegar ao pódio sem lutas, né? Ninguém consegue chegar como primeiro naquela corrida se não houve esforço além até em dado momento das próprias forças. Então eu levei em conta esses 2 heróis que eu tive aqui nessa terra. Mas encontrei bons amigos, né? Eu quero até dizer para você que nos ouve aí, se você não tem pelo menos um amigo, procure, porque amigo é artigo de luxo. É difícil encontrar, mas se você encontra, preserve, porque tanto ele vai prezar de você quanto você realmente vai prezar dele. E um bom amigo é sempre aquele que é amigo de Jesus. Então, se você é amigo de Jesus, você será um bom amigo para qualquer pessoa. Isso é um fato muito interessante. Então, eu vejo que estas coisas, né, tanto os meus pais como heróis que foram para mim, em que eu me espelhei, né, que me impulsionou, alguns bons amigos que, sabe, disseram assim: acredito em você, e não usavam nem palavras muitas vezes, né, mas ações, e isso me dava ainda mais aquela vontade de vencer, né? Encontrei professores ao longo do tempo, né, desde a questão estudantil, a questão no mundo chamado cristão, né? Pastores que ensinavam com a vida, ensinavam na verdade até como pensavam. Então eu pude ao longo da vida encontrar pessoas que me estenderam as mãos, né? Quando nas etapas da vida eu mais precisei. E ninguém consegue sobreviver sozinho. Por trás de uma grande vitória tem sempre muitas pessoas por trás. Ninguém vence só, ninguém é autossuficiente para isso, né? Então eu agradeço a Deus e tiro muito meu chapéu e aplauso, e dou aplauso, na verdade, àquelas pessoas que o Senhor levantou para estar ao meu lado, né? E ao longo do tempo você começa a se colocar ao lado de outras pessoas. Então eu comecei a me esforçar para ajudar pessoas que tinham a minha condição física, mas que não tinham foco de vida como eu tinha. Pessoas, na verdade, que não tinham tudo para dar errado. Minha vida tinha tudo para dar errado. Eu podia ser uma pessoa mais revoltada da vida, né? Como que Deus permitiria uma criança de 2 anos de idade ter a polio, né? Não ter a capacidade de andar. Eu encontrei muitas pessoas de mal com Deus, né? Então o Senhor foi me dando palavras e muitos deles se renderam a Jesus e hoje servem ao Senhor com muita alegria, né? E o que os entraves da vida, sabe? As coisas que muito pesaram nessa minha trajetória, que de uma certa forma tentaram barrar ou travar, né? É a questão do preconceito, né? Toda pessoa que tem, sabe, uma situação de vida, independente da questão física ou até além disso, você encontra alguns preconceitos, né? Eu citei aqui há pouco esses preconceitos que eu encontrei na escola, né? Mas eu em algum momento era assim afrontado quando era chamado de aleijado. Isso para mim era uma ofensa tão grande que dava briga, né? Entendeu? Eu não tinha ainda meu espírito disciplinado, minha vida disciplinada, né? Até conhecer Jesus. Então isso, xingar minha mãe, isso aí era motivo já para brigar. Mas ao longo do tempo você vai amadurecendo, né? E apesar disso ser algo bem forte para mim, né? Decepções que você tem lá na frente, né? A exemplo de quando eu despertei para a vida sentimental, então conheci uma jovem e nós começamos a namorar, mas antes disso, deixa eu falar com meus pais, e os pais, quando presencialmente disse que estava tudo ok, que estava todo apoio para a gente, mas na semana seguinte virou completamente a casaca, como se diz, e foi uma decepção grande para mim. Quer dizer, então a gente pôde ir vendo o seguinte, que a vida ela é feita de momentos assim, de tristezas, como também de decepções, alegrias, e eu decidi, em toda a minha jornada de vida, apesar dessas barreiras que foram surgindo, nunca dar resposta, nunca revidar. Eu entendi que para ter uma vida de excelência, de uma certa forma, você não pode revidar, senão você se iguala. Amar o outro como ele é, apesar da pancada que ele te deu, mas sem revidar a altura. Jesus chegou até a ensinar isso, né?
da questão de perdoar mais do que 7 vezes, a questão da outra face, quer dizer, é muito difícil imitar o mestre porque somos imperfeitos, né? Mas a gente pode, de uma certa forma, fazer diferença nas pequenas coisas, né? Naquilo que é possível, né? Então, esses entraves eu fui removendo ao longo do tempo, na proporção que eu fui amadurecendo. A condição financeira, por exemplo, né, foi outra dificuldade grande depois de meu pai ter perdido tudo para recomeçar a vida. Então, eu tinha um só sapato e quando furava eu ficava com certa vergonha de ir para a escola, tinha que puxar o pé para trás para ninguém ver, porque eu colocava papel para não ver a boca do sapato aberta, para não furar meus dedos, né? Não ferir meus dedos, mas estava ali aberto, né? E alguns viam, começavam a chacotear e tal, mas eu tinha lá no meu coração que eu ia vencer apesar disso. Então aquilo não era motivo para eu me entristecer de uma certa forma, a ponto de desistir de lutar e até mesmo de estudar. Então eu guardava esse sapato porque meu pai não podia me dar 2, então era exclusivo para a escola. Meu pai trabalhava em outra cidade e a gente era tudo muito fracionado, né? Então eu até comento em alguns momentos com alguns colegas meus e até adolescentes quando ensino aqui na igreja, que eu gostava muito de ficar doente na época, né, quando era criança, porque era a única época que a gente comia biscoito de creme crack e maçã. Quer dizer, hoje nossos filhos têm do melhor, vamos assim dizer. Nós passamos esse momento difícil, né, que foi outra dificuldade também na questão da subsistência da minha própria casa. Então, se você comesse um pão com manteiga, nem sempre no outro dia era com manteiga, era dividido fracionadamente. Você tinha aquele café que era escaldado com farinha, quer dizer, o torresmo era a carne que você tinha, quer dizer, momentos assim, aqui de uma certa forma eu via meu pai como que se esborrachando para não deixar faltar o pão, mas em algum momento acontecia, né? E a gente não podia deixar de ver o valor dele, como também o cuidado de Deus, mas de fome nós não morremos, sobrevivemos. Então a pobreza em si, né, aquelas dificuldades foram outro entrave para poder conseguir a conquista, né, maior, mas apesar disso nós chegamos, né, àquele patamar de dizer assim, apesar de tudo cheguei a esse momento de dizer que sou vitorioso, né. Então muitas outras coisas realmente se constituem dificuldades, mas eu aprendi que a vida não é só doçura, a vida não é tão amarga, mas também não é só doçura. A gente tem que saber se adaptar às situações e encontrar armas e munição para sair do lugar em que você está. Seja celebrando uma vitória e não ficar ali preso àquela vitória porque vai passar, o outro dia vai chegar e você não vai ver. Nem tampouco você ficar, sabe, desmerecendo a própria vida, como que sendo derrotado pela decepção, pela murmuração, e você ficar simplesmente sem sair do lugar. Então a vida é uma adaptação, a vida na verdade é você encontrar uma porta de saída, e Deus é especialista nisso, para quem quer realmente vencer, né? Diria mais ou menos daí essas questões aí. Perfeito. Veja bem, na sua opinião, Pastor Antônio Reis, estamos falando aqui da cidade de Feira de Santana, na Bahia. O pastor ainda há pouco citou a cidade de Cícero Dantas, também no estado da Bahia. Somos aqui oriundos do estado da Bahia, da cidade de Feira de Santana. O pastor é filho de Cícero Dantas. Perfeito. Pois bem, pastor, na sua opinião, o que é ser provido de recursos e o que o senhor considera de fundamental importância enquanto individualidade para produzir e reproduzir a existência de forma salutar? Eu acho que o senhor já deu um passeio aí na realidade, né? Então, o que é um ser provido de recursos? Okay. E aí, o ser enquanto sujeito no mundo, tá? Independentemente, o senhor falou que nós dependemos uns dos outros, né? Sim. E aí eu vou agora afunilar mais. O ser enquanto individualidade, o ser no mundo.
O que é necessário para ele produzir e reproduzir a existência de forma salutar? E aí já pegando um gancho, porque o senhor falou sobre a questão da adaptação, né? Sim. O senhor pode dar um parecer? Uma das coisas que vai ajudar muito você a ser munido de provisão, né? Porque às vezes a provisão material, ela é palpável, ela é vista, né? Mas não é isso que sustenta tanta vida, faz parte. Mas é a questão da autossatisfação. As pessoas, por exemplo, que vivem mais infelizes no mundo não são as que têm falta de provisão material, são as que não têm, sabe o que é isso? Autossatisfação. Aí de repente alguém, no caso, é insatisfeito porque tem o nariz grande, porque tem a cor da pele assim, a cor do cabelo assim, e como se a vida se resumisse a essas pequenas coisas, né? A vida é um conjunto, está muito além disso. Então quando você se aceita e você percebe que você é uma pessoa única em toda a Terra, não tem ninguém igual a você. O seu DNA é diferente de qualquer outra pessoa, apesar de 7 bilhões de pessoas que nós temos hoje no mundo, né, e por aí vai. Então você é um ser único. Deus fez questão de fazer você simplesmente com DNA muito especial. Então quando você quer viver uma vida sem satisfação, né, então você vai sempre encontrar um motivo para você, como que ou criticar o outro, ou até mesmo se autocriticar, ou até mesmo se autoanular, se autocancelar, né? Ou cancelar o outro, né? Porque pode achar que é maior que você. Então você teria essa sua vida em fragilidade, né? Porque ninguém consegue viver bem se não é uma pessoa satisfeita, né? Então, o que é ser satisfeito? É você se contentar com o que você consegue ser, mais do que você consegue ter. Porque o ter pode parecer assim, de certa forma assim, muito sustentador, como que protetor, que pode gerar uma certa segurança, mas é uma segurança falsa. Por exemplo, vamos citar a situação aqui bem breve está acontecendo no mundo hoje. Hoje na Rússia, como na Ucrânia, todos são iguais. A guerra veio, na verdade, tornou todos iguais. Tá vendo? Todos estão sujeitos, na verdade, a matar ou morrer. Quer dizer, não ficou do gari ao presidente, todos estão em risco. Então a vida se resume simplesmente no você ser. Acredito piamente que agora muitas pessoas vão dar o valor da vida, né? Não que eu seja favorável à guerra, ao contrário, pode ser até que tenhamos uma terceira guerra mundial e quem sabe só Deus, né? De qualquer forma, o homem, quando não é satisfeito, ele quer sempre algo mais e muitas vezes quer até o que é do outro, né? Aí é quando começa a situação de perrenhas, né? Porque se eu não me contento só com o que eu tenho, se eu não sou feliz com o que eu tenho, então eu quero o que é do outro, né? Ou pelo menos tenho que lutar para ter, né? Mas não é o ter, não é alcançar que vai fazer você uma pessoa feliz, uma pessoa, sabe, que vai ser aquela pessoa completa, né? Aquela pessoa que é suprida, né? A pessoa que é suprida é a pessoa que olha para a vida e percebe assim, apesar de quem sou, eu sou satisfeito com a vida, né? Apesar de quem sou, do que tenho, do que não tenho, mas eu posso dizer em alto bom som que sou uma pessoa feliz. Então as pessoas costumam muito dizer assim, se eu conseguisse ganhar na loto, se eu conseguisse, por exemplo, ter uma casa na praia, se eu conseguisse casar com fulano e tal, se eu conseguisse entrar na universidade, seria a pessoa mais feliz do mundo. Então você tá condicionando a sua felicidade, sabe, a sua vida em suprimento emocional e até do campo físico também a coisas, quando na verdade é tudo a um ser, Deus. Deus preenche você em tudo, né? Ele sabe, Jesus é tão esperto, né? E tão sábio que ele falou assim, há 3 necessidades básicas que as pessoas precisam, comer, beber, vestir, né? E quando as pessoas não conseguem entender e crer que Deus supre isso a você, então você vai começar a ficar ansioso, né? E a Bíblia chega a lembrar em Mateus 6 que Deus sabe que vocês precisam de todas essas coisas, né? Então descansar, sabe? Ser uma pessoa assim, que tem um suprimento emocional e espiritual, é você descansar em Deus em toda e qualquer situação da vida. É como alguém dizer assim, o mundo está em guerra, e você dizer assim, mas eu estou em Cristo, né? Que faz toda a diferença. Então vejo que isso vai caminhar numa direção que vai dar para você o suporte para si mesmo, como também para outro. Alguém pode estar imitando você sem você perceber. Na verdade, todo cristão e todo ser humano deveria ser uma casa de vidro, em que se percebe de um lado a outro, né?
Então, ou seja, as pessoas se escondem muitas diante de certas coisas. Há pessoas que se escondem na religião, tem pessoas que se escondem nas drogas, tem pessoas que se escondem no seu complexo, tem pessoas que se escondem na sua fortuna, tem pessoas que se escondem na sua depressão, sabe, na sua angústia, na sua doença, tantas outras coisas, quando a vida não tem como a gente se esconder, né? A vida, na verdade, é para aparecer. A vida não é para você se sentir melhor que o outro, né? Mas é você, muitas vezes, até se igualar e você ser servo do outro, o que nem todo mundo está disposto, né? Então, a vida é para ser vivida, não para ficar escondida. Uma das coisas que eu vivi muito foi o seguinte: como eu nunca tive complexo, então eu entrava nos bancos, né, com a minha mochila nas costas, resolver a questão da empresa como contador, eu ia para a escola engateando, né, eu inclusive até no dia do meu casamento, eu entrei na cerimônia engateando, saí da cadeira de roda, eu fiz questão de fazer assim, porque foi engateando que eu tive aquela vitória, então eu queria celebrar aquela vitória também, sabe, engateando mesmo, né? Então, para mim isso foi muito importante, porque apesar da minha limitação, como consegui assim uma nova etapa da minha história, da minha vida, que era vivenciar um matrimônio, né? Então, a gente tem que, sabe, aparecer como somos e até como estamos, porque para frente a gente não pode medir muito, né? Você nunca sabe o que vai acontecer amanhã, então é melhor viver o hoje, né? Viver hoje, na verdade, porque o hoje pode acabar, sabe, antes das 12, se acaba o dia de hoje, vai começar outro ciclo, né? Então, nada melhor do que viver o hoje, porque o ontem já passou, amanhã você não sabe o que vai acontecer para você e até para todos nós. Quantas pessoas estão hoje sujeitas a perder a vida em nome de balas de guerra, em nome de bilhões gastos na questão da armamentos do nuclear, aquele que é balístico, né? Então, aquele, na verdade, que é materializado, que é operado de imediato, né? Então, a gente precisa entender que não é com guerra que se constrói a paz. A paz vem de dentro. E a paz tem um endereço, tem um nome, que é Jesus. Então, se o homem está em guerra, é porque não está em paz, né? É porque não tem a paz dentro de si. Embora que você pode ser açoitado, você pode ser afrontado por muitas pessoas, né? Até no seu setor de trabalho pode acontecer uma pessoa lá que te afronte, né? Mas quando você tem a mesma atitude, você termina dizendo: olha, eu sou tão igual a você, que reage da mesma forma. E aí ninguém ensina ninguém, né? Então a gente só ensina pelo exemplo melhor. E aí, exemplo melhor, nem todo mundo está disposto a de fato efetuar. Jesus falou que tudo quanto vocês querem que os homens façam, fazer vós primeiro. Dar o primeiro passo é mais difícil, né? Mas é necessário. Se você perguntar a alguém assim: o que você quer mais da vida? O que você quer mais da vida? Morrer em paz, né? Ninguém quer deixar essa terra com pendências, principalmente relacionais. Você pode deixar essa terra deixando pendências financeiras, talvez até aquele filho que não te achou que, se você for o pai melhor que pôde ser, nem você também ter achado de que você poderia ter sido um pai melhor, mas a pendência relacional, né? É aquela desavença não resolvida em tempo, né? Quantos filhos, né, ou pessoas queriam que aquela pessoa que partiu estivesse ali para pedir perdão? Era tarde demais, né? Então, se a gente pode amar hoje, é melhor não deixar para amanhã. É mais importante amar hoje do que amanhã, porque amanhã pode não existir, né, para muitos de nós. Então, a vida tem que celebrar hoje, né? Porque é o dia que o Senhor fez para mim e para você. É muita coisa, são caminhos e reflexões para a realidade do ser, né? Para que o ser evolua e possa estar irmanado, né? Possa estar de alguma maneira produzindo e reproduzindo a sua existência, né? Sim. Veja bem, pastor Antônio Reis, veja bem. Eu gostaria que o senhor pudesse comentar esta frase. Talvez seja algo, uma afirmação ou algo, digamos, muito a priori
o óbvio, digamos, o mundo é o que é e o que dá para ser. É impressionante, né, essa frase. Na verdade, é o que é pelo que a gente faz, né? Poderia ser diferente se eu tivesse tudo diferente. Então, a gente constrói o mundo que a gente quer. Né? Se você, por exemplo, quer paz com outro, você não vai agredir. Né? Se você, no caso, quer, sabe, se relacionar bem, você não vai ofender. Então, o mundo termina sendo uma degeneração, né, em função de posições. Por exemplo, amar quem não me ama dá trabalho, mas é necessário. Amar quem te abraça, abraçar quem te abraça, você não fez nada demais segundo Jesus. Né? Então eu posso pintar um mundo melhor e até construir um mundo melhor a partir das minhas ações. Então ele vai ser o que ele é no sentido assim, negativo, a depender de como eu faço, de como eu vivo. Né? É como alguém perguntar assim também para você, se depender de você o mundo seria melhor. Né? Então nem todo mundo está disposto a pagar um precinho, né? Porque tudo que é bom, tudo que é valioso, tudo que tem, sabe, tudo que é assim, eu diria, considerável, estimável, vai custar um preço, vai custar um pouco mais, você tem que renunciar à sua própria vontade. Isso é algo importante para a gente pensar, né? De qualquer forma, ao longo do tempo, acredito que muitas pessoas, elas também vão repensar a vida. Sabe, chega um momento que você cansa de ir por um caminho que não te faz bem. Você cansa também de ver as injustiças. Você cansa das atitudes que você mesmo tem. Então chega aquele momento que você começa a pensar, eu preciso amadurecer agora, senão vou ficar verde a vida toda. Né? E a vida ensina, né? Só aprende quem quer. Eu aprendo e você aprende muito mais com os erros do que com os acertos. Não há esforço algum de aprender com acerto, porque eu já acertei. Mas é quando eu erro que eu tenho que pensar por quê. Eu tenho que pensar até para quê, né? O que posso aprender com isso? E as pessoas nem sempre elas querem aprender, porque aprender também tem que ir para a sala de aula. Né? E a sala de aula é o próprio mundo, né? A sala de aula é o próprio local onde você trabalha. Né? Me lembro de uma situação muito especial que um rapaz estava ofendendo um colega de trabalho e os outros colegas estavam assim instigando para que ele reagisse. Ele falou uma coisa assim, uma frase interessante, né? Que eu nunca esqueci. Eu não quero aprender com a atitude dele. Então é como que se eu reagir mediante o que ele fez comigo, eu estou dizendo no mínimo para ele que eu aprendi com ele. E como ele não está tendo uma boa atitude, então eu vou o quê? Vai ser um desaprendizado, né? Não vai ser um aprendizado, vai ser algo retrógrado. Então eu vou deixar de ser exemplo aqui. Então ele preferiu ser humilhado. Jesus chegou a dizer claramente, né, os humilhados serão exaltados e vice-versa, né? Então eu defendo aquele lema, meus irmãos e amigos que estão nos ouvindo, prefiro ser ofendido que ofensor. Porque o ofendido, sabe, ele só tem um passo para a recuperação. Ele foi quem recebeu, ele é passivo na situação. O ofensor tem que dar 2 passos. Primeiro, ele crescer aquela maturidade de uma forma tal que ele percebeu que ele errou, né? Se refazer em si mesmo e ainda, no caso, ter o segundo passo, ter a capacidade de humildade, né? A hombridade, chegar para o outro e pedir perdão. Então veja que são 2 passos, muito mais difíceis do que aquele que só recebeu a pancada. É verdade que o que recebeu a pancada, né, não deixa de perceber a dor, mas ele está em melhor condição, no meu modo de ver, por mais que seja trágico, porque há sempre um momento da recompensa. Eu tenho certeza que Deus aqui, na sua excelência, né, na sua sabedoria, não vai recompensar quem bateu, vai recompensar quem apanhou, né? Mesmo que Deus vai dar chance para aquele que bateu também um dia aprender, né? Me lembro do apóstolo Pedro, quando ele falou para Jesus assim, Senhor, se afaste de mim que sou um pecador, né? Ele queria dizer o seguinte, olha, eu não sirvo para o que o Senhor está me chamando. Eu sou um homem bruto, eu sou um homem, na verdade, de rei, de homem do mar, um homem, sabe, um homem casca dura, né?
Jesus, é exatamente por isso que eu não desisto de você. Então a gente é um ser assim, né, que tem alguma outra casca que Pedro talvez não tinha, mas tem uma, né, que deve ser removida, né, sabe, lixada, e a lixa dói demais, arranha muito, né, mas depois que você chega ao produto final, que você percebe realmente ainda bem que, apesar de ter reclamado, lamentado, mas não desistir, né, da lixa, das situações até de lixão da vida, né, e tal, que é uma das coisas, né, que muito me impressiona, e eu estimulo, né, e quero mesmo que um dia a gente tenha livros lançados por pessoas que foram colocadas enquanto criança no lixão da vida, nos rios da vida, sabe, em situação, sabe, deplorável, de abandono. Eu quero muito ouvir e ler livros destes um dia, dizendo assim, olha, apesar de ter sido considerado, sabe, matéria de segunda mão, né, jogado no lixão da vida, mas eu cheguei, sabe, a um momento de topo. Eu quero muito ler livros assim. Eu acho que Deus está escrevendo histórias, né? E são capítulos que aquelas pessoas não conseguiram talvez ver, né? Mas que esses capítulos, este livro, vão ensinar a tantas pessoas o valor da vida, que está muito além de um ser materializado, né? Ali tem um ser que é a expressão do próprio Deus, né? E mais semelhança de um ser que, sabe, que poderia ser abortado os seus sonhos, né? E tantas pessoas se tornaram, sabe, pessoas assim, de alto valor na sociedade, quando não se dava nada por elas. Quando um pai e uma mãe, e especialmente uma mãe, chega a esse desatino, dá para perceber o valor que estava dando, né, a seu filho. Zero, né? Então Deus não perderia tempo para permitir que nascesse uma pessoa que merecesse zero. Então acredito que Deus vai em algum momento surpreender. Então vejo, né, que ao longo do tempo a recompensa vai chegar para aquele que tem a melhor atitude, a melhor postura. E isso não significa ser perfeito. Eu sempre falo que a gente é um imperfeito que anda com o perfeito, que é Jesus. Inevitavelmente, ao longo do tempo, você vai aprender alguns desses caminhos que levam você para uma vida melhor, né? Agora, se você descola daquele perfeito, aí fica mais difícil a vida realmente ter uma postura diferenciada, né? Então, vamos crer que aquele que deseja e quer, sabe, ter um fim melhor, vai estar pertinho de Jesus. Muito instrutiva a palavra, e nós já estamos chegando às partes finais aqui da nossa conversa, do nosso deleite aqui, de aprendizado, por assim dizer. Há algo no mundo que o senhor detesta, que não compreende e lhe tira do sério? São tantas coisas, né? Porque a gente vive em um mundo de corrupção, né? Depois de Adão, só nasceram pecadores com defeito de fabricação. Então, nessa imperfeição que nós somos, a gente terminou prejudicando o mundo, né? A gente terminou como trazendo mazelas, trazendo, na verdade, danos, né? Os mais diversos, né? Mas uma das coisas que muito me incomoda é a indiferença, né? Porque a indiferença é não notar o valor do outro, a frieza de trato, né? Porque Jesus, ele foi uma pessoa assim muito que fez questão de dar show nisso. As pessoas que eram mais menosprezadas foram aquelas pessoas pelas quais ele mais como que se aproximou. É o que se diz no ditado popular, aquelas pessoas que eram consideradas ralé da vida, sabe? Como fosse pessoas de terceira, sabe, padrão, né? Então foram essas pessoas que ele se apresentou e mostrou um projeto de vida, né? E nesse projeto de vida aquelas pessoas terminaram mostrando que o quanto as suas vidas tiveram objetivo, tiveram sentido. A vida sem Deus fica sem sentido, né? Por mais que você queira colocar sentido sua vida em certas coisas, né? Mas não é coisa, é alguém, né? E esse alguém é Deus, né? Por mais que você ame as pessoas ao seu lado, deve realmente amar, né? Mas é Deus que dá sentido à nossa vida. É Ele que faz nossos dias, sabe, ter o seu labor diário, né? E você chegar ao final do vídeo, saber que Deus te sustentou desde acordar ao dormir, né? Mas a indiferença, né, e a frieza de trato, para mim, é uma das coisas assim que eu vejo como absurdas. Eu me lembro que
Algumas vezes eu fui visto realmente assim, a pessoa me olhava de alto a baixo, eu fiquei assim pensando, o que será que iria encontrar em mim, né? Talvez aquele ser, né? E tal. Como talvez muitas pessoas olham para o outro mesmo sem deficiência física, né? Mas a indiferença é ignorar o outro. A indiferença e frieza é desvalorizar o valor do outro. Dar, sabe, o valor que não é o dele. Porque é deixar de conceder, sabe, um valor que o próprio Deus concede à vida. O próprio Deus, na sua palavra, o próprio Jesus pergunta que o mundo vale mais que... Uma vida vale mais que o mundo inteiro. Você pode imaginar as riquezas que há em toda a terra e uma pessoa vale mais que o mundo inteiro. Ela é arrependida diante de Deus. Então, por aí você dá para perceber que Deus dá um valor assim, nobre ao ser humano. E alguém tratar outro com indiferença e frieza é no mínimo se sentindo superior, né? E quem é superior nessa vida, né, diante do outro, tão frágil, né, tão fraco, tão desprezível, que tem uma vida que tem tempo de validade. Então, diante da morte, todos nós somos iguais. Diante de certas situações, nós somos os mesmos, né? Então, fica de fora aqui, não dá para fazer comparativo se é rico, se é pobre. A gente vai para o mesmo lugar, a gente caminha para o mesmo chão, né? E devemos caminhar para o mesmo céu, que vai ser mais importante para nós, né? E reconhecer que, apesar de quem somos, né, e como fomos e como somos hoje, nós temos um lugar de repouso. Sabe, você chegar a um ponto em sua vida e você dizer, cheguei ao lugar final, né? Que é um lugar de final, mas que é um lugar de reinício da vida longa, porque nessa terra ninguém terá vida longa, né? Vida sem problema, vida sem dificuldade. Mas eu acho que muitas pessoas estão deixando de olhar para o alto. Certa vez eu entrevistava uma senhora de 105 anos e eu perguntei, qual a diferença que a senhora vê entre as crianças do passado e as crianças de hoje? Aí ela, sem querer julgar, ela falou assim, é que no passado eu percebo que as crianças olhavam mais para o alto. Ou seja, o que é que ela quer dizer? Que elas tinham mais temor a Deus, temor aos pais, temor, sabe, aos mais idosos. Não que não exista hoje, mas eu entendi o que ela quer dizer nos seus 105 anos de idade, né? Então, e aquilo me transportou a um pensamento assim, muito além do que ela disse. Realmente, olhar para o alto é ver além daquilo que fez esse azulão aí, né? Que fica acima da nossa cabeça e que dá essa sustentação e não cai em nossa cabeça. Então, deve ser alguém que deve ser, no mínimo, reverenciado, né? No mínimo, a demonstrar aí você temor a esse ser que deu vida. E a vida que tem uma vida longa ainda na eternidade. As pessoas pensam que viveu aqui, morreu aqui, acabou, como se fôssemos animais. Não. Nós temos mais semelhança daquele que pensa, que sabe, tem vontade, tem decisão. E a maior decisão que um dia alguém pode tomar é um dia decidir morar no céu, né? Essa vai definir completamente o seu momento em glória. Ótimo. Chegamos aí, então, a nossa pergunta, digamos assim, nosso questionamento final, para a gente arrematarmos aqui, pastor. Um sonho que o senhor gostaria de ver concretizado? Ok. É uma pergunta muito séria e que exige uma resposta muito séria. Eu sonho em ver as pessoas encontrando o caminho do céu. Eu sonho em ver uma igreja chamada cristã investindo o máximo que ela pode na missão que temos, que é levar este evangelho a toda a terra, a todas as pessoas, como Jesus falou, a cada criatura. Eu sonho em ver, na verdade, uma igreja que foca em um só propósito, de servir, não importa a quem, não importa se conhecido ou desconhecido. Eu sonho, na verdade, exatamente nessas questões, nessa direção, e ver as pessoas servindo por amor, não, sabe, movida por qualquer vantagem. Eu sonho em ver as pessoas amando mais a Deus do que coisas, amando mais vidas do que coisas. São sonhos assim que estão todos entrelaçados em um só. Eu sonho em ver um homem, um ser humano, que consegue enxergar
o seu valor, mesmo como pecador, diante de um Deus que é santo. Eu sonho com este ser humano que consegue enxergar o caminho do céu, sabe, a sua chegada lá, apesar da sua impossibilidade, da sua e não da sua do seu merecimento. Então eu sonho com as pessoas abraçando mais do que desejar ser abraçada, perdoando mais do que desejar ser perdoado. São tantas coisas entrelaçadas nessa pergunta sua, Lei, que eu vou ficar por aqui dizendo assim, em instância final, eu sonho em ver um homem pertinho de Deus para ser feliz aqui e muito mais ao chegar na casa do Pai. É isso aí, Lei, que eu teria para dizer. Quero te agradecer a essa grande e rica oportunidade a que eu vou levar para a eternidade, né, como gratidão. Deus abençoe você e a você que nos ouve também. Quero deixar aqui um abraço muito especial e um conselho para você. Leia a palavra. Deus tem um plano para você, Ele vai te revelar gradativamente. Um abraço em nome de Jesus. Amém. Agradecemos ao pastor Antônio Reis dos Santos Sobrinho por essa fala riquíssima e você é nosso convidado para estar nos ouvindo no próximo episódio, porque teremos ainda entrevistas deste nível que nós escolhemos aí, essa fala vibrante, essa fala que eu posso dizer endereçada do céu para você, meu caro ouvinte. Contamos com a provisão divina para desenvolvermos uma vida de excelência. Para estar evoluindo como pessoa que habita este planeta, necessitamos desenvolver a habilidade de sempre aprender com as situações positivas e negativas que a vida apresenta. Continue firme nos seus sonhos e propósitos, porque o mundo precisa do dom especial que só você tem. Por Lília Porto, da série A Autoinfluência. Lembre-se, tudo é possível ao que crer.